Radioatividade e partículas radioativas. A radioatividade é um processo natural e involuntário em que os átomos instáveis emitem uma radiação por meio de um decaimento, com o objetivo de diminuírem sua energia e tornarem-se mais estáveis. Existem duas formas diferentes de radiações, a partícula alfa e a beta. A onda eletromagnética, que são os raios gama. Os raios alfa são partículas positivas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons e com baixo poder de penetração. Os raios beta são partículas negativas que não contêm massa constituída por um elétron, que é a massa desprezível, e seu poder de penetração é superior ao dos raios alfa, porém inferior ao dos raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. A emissão radioativa de partículas segue determinados comportamentos que são explicados pelas leis da radioatividade, uma para a partícula alfa e outra para a partícula beta. A primeira lei diz que quando um átomo radioativo emite uma radiação do tipo alfa, ele dará origem a um novo átomo com um núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos, totalizando uma massa 4 unidades menor, representado pela equação seguinte. A segunda lei diz que quando um átomo emite uma partícula beta, constituída por um elétron e de massa desconsiderada, sua massa atômica permanece inalterada e seu número atômico aumenta uma unidade, que é representado pela equação seguinte. De certa forma, essas aplicações são importantes no nosso cotidiano, por exemplo, na produção de energia elétrica, em usinas nucleares por meio de fissão de átomos radioativos, nos exames de raio-x e nas tomografias, e também em alguns tipos de tratamento de câncer. A descoberta teve início com pesquisas do físico alemão Wilhelm, em 1895, quando esse investigava o efeito da luminescência. Outro cientista importante para o desenvolvimento da radioatividade foi o físico francês Antoine Henry, que percebeu em 1896 marcações feitas em um filme fotográfico por uma amostra de sal de urânio. No entanto, foi o casal Curie que utilizou o termo radioatividade pela primeira vez. Em 1898, a polonesa Marie Curie deu seguimento aos estudos relativos a uma radioatividade e fez descobertas valiosas para a área, como a descoberta de 2 elementos radioativos, o polônio e o rádio. Posteriormente, Rutherford descobriu as radiações do tipo alfa e beta, o que permitiu melhores explicações para o seu modelo atômico. O que define um elemento radioativo é a instabilidade dele. Os átomos instáveis são aqueles que o seu núcleo decai, emitindo radiação sob forma de partículas ou ondas eletromagnéticas. Ou seja, um elemento que tem um átomo instável é radioativo, e quanto mais instável for esse átomo, mais radioativo será o elemento. Porém, foi observado conforme os anos pelos cientistas que ao passar do tempo, a radioatividade de um elemento vai diminuindo. Mas esse tempo, ele não é fixo para todos os elementos, porque cada elemento possui uma concentração de radioatividade, ou seja, cada um diminui em seu próprio tempo. Com isso, foi criada a teoria de tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida dos elementos radioativos pode ser chamado também de período de semidesintegração, e é o período de tempo no qual o elemento passa a obter apenas metade de si mesmo. O processo ocorre muitas vezes ou divide na metade, depois da metade de novo sucessivamente, mas não chega a atingir zero. Portanto, é um processo dividido em ciclos. Enquanto os elementos radioativos vão se desintegrando, a quantidade de atividade vai reduzindo, ou seja, sua energia radioativa também diminui. É por isso também que cada elemento radioativo tem um tempo de meia-vida diferente, já que a instabilidade e radiação varia em quantidade de elemento para elemento. Para estimar a quantidade de um elemento radioativo após ter passado determinados ciclos de meia-vida, foram usados uma fórmula. Essa fórmula ela é composta por m igual a MO sobre 2 elevado a x, sendo m a massa residual, MO a massa inicial e x a quantidade de meias-vidas passadas pelo elemento. Para exemplificar melhor a fórmula de meia-vida, podemos usar um elemento radioativo hipotético, que tem o tempo de meia-vida de 8 dias e passou de 160 gramas para 5 gramas.
E para sabermos quantos tempos de meia-vida passaram-se para o elemento atingir essa massa, colocamos na fórmula os seguintes valores: 5 igual a 160 sobre 2 elevado a x. Com isso, sabemos que 2x igual a 32, já que 160 dividido por 5 é 32. Fazendo a faturação de 32 por 2, veremos que é possível dividir 32 5 vezes por 2, concluindo que 2 elevado à quinta é igual a 32, chegando ao resultado que o elemento químico passou por período de meias-vidas 5 vezes. Radioisótopos são isótopos instáveis, ou seja, sujeitos aos processos de decaimento radioativo. Mas como eles se tornam instáveis? Os átomos geralmente são formados por partículas com cargas positiva, neutra e negativa, ou seja, prótons, nêutrons e elétrons. Para cada elemento químico é definido de acordo com o número de prótons que ele tem em seu núcleo, também chamado de número atômico. Mas o núcleo de um átomo também apresenta nêutrons, que podem aparecer em diferentes quantidades em um mesmo elemento químico, alterando seu número de massa A. O número de massa A corresponde à soma de prótons e nêutrons. Átomos de um mesmo elemento com diferente número de massas são chamados de isótopos. Os prótons contidos no núcleo do isótopo tendem a se repelir, pois têm cargas iguais, ou seja, positivas. Em alguns casos, o núcleo não é capaz de conter essas partículas, tornando-as instáveis, passíveis de sofrer desintegração ou decaimento radioativo. Quando o isótopo é estável, ele recebe o nome de isótopo radioativo ou radioisótopo ou radionuclídeo. Fissão nuclear é o processo em que se bombardeia o núcleo de um elemento radioativo com um nêutron. Essa colisão resulta na criação de um isótopo do átomo, totalmente instável, que se quebra, formando dois novos elementos e liberando grandes quantidades de energia. A fusão nuclear ocorre quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem e formam outro elemento, liberando energia. Um exemplo de fusão nuclear é o que acontece no interior das estrelas, quando 4 núcleos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio. Esse processo libera uma quantidade de energia muito maior do que a liberada no processo de fissão nuclear. Em 1952, foi criada a bomba H, também conhecida como bomba de hidrogênio, que tinha como reator nuclear a fusão do hidrogênio. Essa incrível arma de destruição gerou, em seu primeiro experimento, uma energia cerca de 1000 vezes maior do que a bomba A, também conhecida como bomba atômica, de fissão nuclear. A principal diferença entre o reator de uma bomba atômica e o reator de uma usina nuclear é que nessa, a reação de fissão é controlada e acontece sempre em quantidades suficientes para aquecer a água, que irá evaporar e girar as turbinas da usina. Na bomba atômica, essa reação não é controlada. Atualmente, a produção de energia nuclear tem se destinado à obtenção de energia elétrica, chamadas de usinas termonucleares. Esse nome se dá em razão do aquecimento dos nêutrons, usados para a fissão do núcleo de átomos como o urânio, que gera um alto grau de agitação, fazendo do nêutron um excelente projétil para a quebra do núcleo.